Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live paralímpica. O tema de hoje será reabertura do CT Paralímpico aqui em São Paulo. Esse mês de julho nós tivemos a reabertura do CT Paralímpico, CT que já estava fechado desde março, então já mais de 100 dias com o Centro de Treinamento Paralímpico fechado. E nesse mês de julho, no dia 7, a gente teve a reabertura parcial do CT Paralímpico. E na live de hoje, nós teremos aqui alguns convidados que já voltaram a treinar no CT e também membros da comissão da diretoria técnica do CTB. Então, primeiramente, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live paralímpica. E eu gostaria de chamar aqui, inicialmente, o nosso diretor técnico adjunto, Jonas Freire. Oi, Jonas? Thay. Oi, Thay, tá me ouvindo? boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Seja bem-vindo, Jonas. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, vamos ter também a Lorena Spaladori, bronze nos 100 metros no Mundial de Dubai. Boa noite, Lorena. Boa noite, Thay. Boa noite, Jonas. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando. Prazer estar aqui com vocês hoje. Seja bem-vinda aqui à live paralímpica. Obrigada. Teremos também a nadadora que foi ouro nos 50 e nos 100 metros agora, Carol Santiago. Foi ouro aí no Mundial de Natação. Seja bem-vinda, Carol. Boa noite, Thay. Boa noite, Jonas, Lorena. Boa noite a todos. Teremos também o mesa-tenista Israel Stroff, prata nos Jogos de Rio 2016. Boa noite, pessoal. Grande abraço aí, um prazer falar com vocês. A casa abriu e estamos muito felizes de voltar para ela. Sejam muito bem-vindos todos aqui na Live Paralímpica. Um prazer tê-los aqui. Boa noite, professor Alberto. Professor Alberto, nosso diretor técnico aqui já nos prestigiando com a sua audiência. Gente, boa noite, sejam bem-vindos. E hoje, como eu comentei, o tema será a reabertura do Centro de Treinamento Paralímpico, um motivo de grande alegria para todos nós, atletas, membros da comissão técnica, funcionários do Comitê Paralímpico, apesar de nós, funcionários, não estarmos indo para o CT, a gente está todo mundo trabalhando de casa, justamente para que os nossos atletas possam voltar a treinar em segurança. E aí hoje teremos aqui a opinião, quero saber de vocês, o que vocês estão achando de voltar para o CT? Queria começar aí pela Carol, que foi a natação, foi o primeiro grupo de atletas, né, a voltar. O CT voltou apenas com atletismo, natação e tênis de mesa, e a natação foi o primeiro grupo aí, logo já no primeiro dia a entrar. Carol, eu queria saber de você como foi voltar ao CT depois de tanto tempo fora. Foi muito bom receber a notícia que o CT ia reabrir. Eu lembro que eu estava nessa expectativa muito grande, né, para saber quando isso ia acontecer, e quando aconteceu foi realmente, assim, muito especial. Primeiro porque eu escolhi fazer o programa no CT, né, eu gosto muito da equipe de preparo do CT, eu gosto muito do jeito como as coisas são feitas e gosto muito também da estrutura, que é fantástica, né. Então, voltar para lá, poder usar de novo aquela piscina, poder nadar de novo, ter a sensibilidade com a água, foi muito importante. E eu fiquei muito satisfeita mesmo de voltar e saber que a gente pode continuar com o trabalho que foi interrompido, e a gente poder continuar agora com uma estrutura tão boa. Lorena, como é que foi para você saber que o CT ia reabrir, que você ia poder voltar lá para aquela pista maravilhosa do CT? Cara, foi um alívio, porque eu sou muito agoniada com tudo, né? E eu já não estava aguentando mais ficar em casa. Eu ficava falando com o treinador, com a Mauri, professor, quando que o CT vai abrir? Professor, quando que a gente volta? Eu sou, assim, uma pessoa que pensa em N coisas para dar um jeito em tudo. Eu gosto de dar um jeito em tudo. Eu já tinha até pensado com a Mauri. Falei, bom, se tudo isso não passar, eu vou para Joinville para ficar perto do Amauri.
porque eu queria estar tendo esse contato, né, com os treinadores. Ficar só em casa estava muito difícil, muito chato mesmo. E poder voltar para a pista foi incrível, foi emocionante também. Foi um reencontro, assim, emocionante. Ficar muito tempo em casa não é tão saudável, principalmente para os atletas, né? Vocês ficam, eu imagino a cabeça de vocês pensando o quanto de treinamento ainda tem pela frente, né? Enfim, toda essa questão de realmente não estar em contato com o seu ambiente, né? A piscina, a pista, com a mesa, no caso do Israel. E aí agora eu queria saber do Israel. Israel, você tá me ouvindo? Acho que o Israel tá com um pequeno... Agora eu tô. Tá um pouco difícil, eu dei uma saída, mas eu consegui te escutar melhor agora. Beleza. Israel, como é que foi para você voltar aí, saber que o CT ia voltar e que você ia poder retornar ali aos treinos? Jael? Foi uma... Opa, tá dando uma travadinha o áudio do Israel. Uma alegria muito grande, né? A gente estava contando os dias para que Opa. Israel? Bom, gente, o Israel tá com um probleminha de conexão. Ele vai voltar aqui para a nossa live, mas eu vou seguir aqui com os nossos outros 3 convidados, né? A Carol, a Lorena e o Jonas. E aí, Lorena, queria, até você falou, né? Foi um reencontro muito, muito gostoso, né? Poder voltar. E aí eu queria te perguntar, você falou do técnico, mas você corre com guia, né? Como é que foi ficar... Você corre... no finalzinho que deu uma interferenciazinha. Claro, você corre com um atleta guia, né? Com o Benio. Como é que foi, depois de tanto tempo, voltar a correr junto com ele? Gente, foi... Nossa, assim, a gente até teve um pequeno imprevisto no começo, porque eu voltei já tem 15 dias, né? E o Renato voltou ontem, porque ele teve um problema na família, e aí ele teve que socorrer e levar um parente para o hospital. E aí acabou que ele teve que ficar mais 15 dias afastado, né, pelo protocolo de segurança do CPB. E aí eu ficava, gente, agora eu vou voltar para o CT sem o Renato. Então, assim, foi muito gostoso voltar, mas faltava alguma coisa, sabe? Assim, aquela sensação de, tipo, não tá completo. E aí eu treinei com o Everaldo, treinei com o Matheus, que é o meu colega de grupo. E logo em seguida, ontem o Renato voltou. E ontem a gente até levou bronca do Everaldo, porque a gente não parava de conversar um segundo no treino. Parecia 2 senhoras fofoqueiras. Era muita coisa acumulada, muita saudade, que a gente é muito irmão mesmo, né? É uma amizade muito grande. Então, agora tá tudo completo, tá tudo certo. E foi difícil acertar de novo a passada e tudo mais? Ou vocês já estão super desenvoltos com isso, mesmo ficando tanto tempo sem treinar junto, deu tudo certo? Lorena? Lorena? Jonas e Carol, vocês estão me ouvindo bem? Eu tô. Então acho que foi a conexão da Lorena. Bom, Jonas, até a Lorena agora comentou, né, a questão do protocolo, né, de retorno do CPB, e aí eu queria saber de você, como é que estão, né, quais são os protocolos, né, por que desses 15 dias até, no caso do Renato, para poder voltar, o que o CPB está fazendo, o que a gente exige que os atletas façam também para retornar ao CT? Realmente o protocolo é bem rígido, né? Ele foi aprovado junto à Prefeitura de São Paulo no dia 27 de junho, se eu não me engano, foi a data da aprovação, mas lá atrás o CPB já tinha lançado um protocolo de segurança
de retorno aos treinamentos para atletas paralímpicos, né? A gente sabe que a pandemia ela é bem regional, ela está no Brasil todo, né, no mundo todo hoje, mas a situação em cada região é muito diferente. Então nós tínhamos o fechamento naquele momento de São Paulo, mas tínhamos a abertura de outros locais. Então nós já desenvolvemos aquele protocolo para que as pessoas, atletas, treinadores e clubes, né, que trabalhassem com o esporte paralímpico, pudessem ter uma referência. Avançando um pouquinho, São Paulo caiu, né, para que eles chamam de fase laranja, né, e tinha uma perspectiva de cair para a fase amarela, e nós conseguimos essa aprovação desse novo protocolo. Ele é bem restrito, como eu falei, bem rígido, extremamente rígido. Ele é baseado em 5 pilares, né, distanciamento social, isso é um comprometimento de treinadores e atletas, assinam inclusive um termo com o CPB, para que se mantenham em distanciamento social. Um protocolo, um segundo ponto, né, que ele é bem também, mexe bastante com a rotina, né, das pessoas que estão envolvidas, que é a questão de higiene pessoal. Então, tem todo um protocolo, desde casa, né, com as pessoas que moram com você, na saída de casa, no retorno de casa, no caminho para o centro de treinamento. Então, todo um protocolo, e isso tudo junto, né, com o terceiro item, que é a sanitização dos ambientes. Então, um novo protocolo que foi implantado lá no centro de treinamento de sanitização, né, as pessoas foram treinadas para fazer esse novo modelo de sanitização. O quarto pilar, né, é a educação. Então, a gente tem feito um trabalho mais próximo possível junto aos atletas e treinadores em relação à educação desse protocolo. Não é fácil, né? Ele é muito extenso, então é uma mudança radical, como eu falei, na rotina pessoal e na rotina de treino dos atletas. Então, ele é bem complexo. A gente tem feito, inclusive ontem nós fizemos uma nova live aí, só que só, né, interna com os atletas, para passar de novo o protocolo. A gente faz como se fosse uma FAQ, né, perguntas e respostas, né, para que todos estejam bem cientes do que pode acontecer, eventualidades podem acontecer e quais são as saídas, né, qual é o protocolo a seguir de acordo com cada situação. E, por último, o monitoramento. Então, a gente tem um monitoramento bem rígido, né? Então, chegando no CPB, tem já um monitoramento ali no início, né, de temperatura, oximetria para os atletas. Isso é feito com todos que entram e que saem, né? A temperatura, a oximetria é mais para os atletas, é um controle que a gente tem da área de saúde. Além disso, também um monitoramento à distância que continua sendo feito com os atletas, profissionais que continuam entrando em contato com os atletas, porque hoje nós só temos o serviço de treinamento, então, ou seja, só o treinador está junto com os atletas na pista. E, além disso, tem toda a rigidez do protocolo, engloba, por exemplo, nós fechamos o CT em 3 setores que a gente entende como setores de segurança, setores de atleta e treinadores, que só eles podem entrar durante o treinamento. Então, eles ficam isolados o tempo todo durante esse treino. O protocolo é bem rígido, como falou a Lorena, né, a questão até do Renato. O Renato estava pronto para voltar junto com a Lorena e ele teve que dar esse suporte e aí acabou tendo que ficar no hospital e aí foi por motivo de segurança também, foi afastado por mais um tempo, né? Ele é retestado, né? A gente tem esse protocolo também de testes, né, com os atletas profissionais. Ele é retestado e aí, depois de um tempo, ele já está liberado. Agora já está treinando aí junto com a Lorena. Boa. Nesse momento, a gente tem que prezar pela saúde de todo mundo, né? A volta do CT, ela foi muito bem estruturada, muito bem pensada, para que todos os atletas e também os profissionais, né? O atleta não treina sozinho, ele precisa ali, né, da comissão técnica, da sua equipe técnica, para que todos tivessem segurança, né? E pudessem fazer o retorno da melhor maneira possível, mesmo que num grupo bem restrito, né, Jonas? A gente, como eu comentei no início da live, a gente tem atletas só de 3 modalidades, a gente tem aqui um representante de cada, tênis de mesa, atletismo e natação, e um grupo bem pequeno desses atletas também, né? Exatamente, tá aí. É muito importante o que você falou, a nossa prioridade, né, é a saúde e a segurança dos atletas. Óbvio que a gente se importa com o alto rendimento, mas a nossa prioridade é sempre com a saúde e com a segurança, né? Então, a gente tem respeitado bastante
a situação atual e temos, obviamente, respeitado também a situação, né, o sofrimento que muitas pessoas estão passando. A gente tenta, ao máximo, aí, tomarmos todas as precauções. Inclusive, eu queria, tá, se você me permite, Claro. a gente recebeu no domingo, né, uma notícia muito triste do falecimento da professora Vilma. Professora Vilma é de Parnamirim, né, Parnamirim, lá do Rio Grande do Norte. Atuava demais, né, há muito tempo já, um trabalho fantástico, um trabalho também com crianças, né, em Parnamirim. Gostaria aqui, em meu nome, em nome do CPB, deixar os nossos sentimentos, né, que Deus possa iluminar o caminho dela e dar muita força a toda a família nesse momento tão difícil. Professora Vivi, mais conhecida como professora Vivi. Vai deixar saudade e deixou com certeza o seu legado, né, no movimento paralímpico. Ela que já tem aí um bom tempo e fez um excelente trabalho também com vários atletas nesse período. Força para a família da professora Vivi. Bom, gente, o Israel, ele tá com um probleminha lá de conexão, mas assim que a gente conseguir restabelecer com ele, ele retorna aqui para nossa live. Então, vou seguir aqui com vocês. E, Carol, queria saber de você, né? Eu sou ex-nadadora, né? Então, sei ali como é que é ficar muito tempo longe da água, né? Sei que a gente sente falta também, né, da água. E como é que foi para você, né? A gente tá tomando todo um cuidado, né? Chegar de máscara e tal. Tirar a máscara e cair na água tem uma sensação diferente? Eu acho que tá tudo diferente, né, Thay? Né, depois dessa pandemia, assim, durante, né? E agora a gente retornando, tá tudo diferente, né? A distância que a gente tem que ter dos nossos amigos já é uma diferença grande, né? O fato de estar de máscara o tempo todo também é uma diferença grande. Eu que prezo muito por escutar, eu tive que me adequar também a escutar as vozes das pessoas também com a máscara, né, que é uma coisa que me atrapalha às vezes, e assim, tá tudo diferente, né? Então, cair na água hoje, eu digo até que é um privilégio hoje, a gente poder ter uma piscina, né, com toda essa condição que o centro tem, da gente poder cair com segurança, né, você saber que você está chegando ali, está tudo higienizado, está tudo livre do corona, né, e você poder ter ali o seu espaço, você poder fazer seus exercícios, depois você entrar na piscina, eu digo que isso hoje é um privilégio, né, mas de qualquer forma é muito diferente, né, você cai, a gente não tem a certeza, né? A gente está fazendo de tudo para que a gente consiga passar para a próxima fase, mas não é tanta certeza que se vai ter na semana que vem. Então, a gente ainda lida com essa situação, né? De que talvez não se tenha o que a gente tem hoje na semana que vem. Então, o cuidado, ele é ainda maior. E voltando um pouquinho para o que o Jonas estava falando, eu achei super importante ter essa primeira atividade no CT com um grupo bem reduzido, porque, querendo ou não, tudo foi testado agora. Então, um grupo mais reduzido, você consegue testar e ter um controle maior daquilo, se aquilo realmente vai funcionar, se não vai. E a seriedade da nossa parte também, porque tudo que ele falou está escrito no protocolo. E é exatamente o que se está fazendo lá com a gente. A gente chega, a gente passa pela medição, a gente tem a higienização, a gente tem o nosso lugar, a gente não chega junto, tem que estar o tempo todo de máscara, só tem um técnico, só tem aquele horário, você não pode ir em outros ambientes do CT. Então, assim, está bem restrito realmente, e é muito importante também eu também acredito que tenha sido feito assim, que é muito importante ter sido feito com um grupo reduzido, e a gente tentou fazer da melhor forma para que um próximo grupo possa vir agora. Entendeu? Assim, a gente como atleta, a gente teve uma responsabilidade muito grande, pelo menos eu parei assim, e assim, olha, eles estão abrindo uma oportunidade da gente agora fazer muito perfeito para que possa se dar continuidade. Então, tá tudo diferente, tá? Não é só tirar a máscara e entrar na piscina, é tudo diferente. Sim, até deixo aqui também, para quem não viu ainda, tem um vídeo, a gente fez essa semana, soltou um vídeo
contando de como está sendo o processo de higienização, de sanitização lá do CT. Todos os profissionais foram treinados, então tem um vídeo aqui no Facebook, também no Instagram do CTB. Então, quem quiser ir assistir, conferir como que está sendo essa sanitização do CT, tem um vídeo aqui contando tudo direitinho, tá bom? Jael! Estou aqui com fortes emoções. Mas Aê! Seja bem-vindo de novo. Obrigado. Você voltou. Acabei de ver que meu celular está aposentado para a live, aposentei ele agora. Estamos prontos. Boa. Jael, vou voltar aqui com você. Como é que foi saber que o CT ia reabrir, que você ia poder voltar a treinar, mesmo que, né, ainda com um grupo bem restrito, não foram todos os atletas que puderam voltar a treinar. Como é que foi aí para você? Sim, não, foi uma alegria muito grande, né? Como eu falei anteriormente, não sei se foi captado ou não, a gente é muito provocado como atleta a se superar, a vencer os limites, e de uma hora para outra a gente tem que se acomodar, tem que ficar parado, tem que esperar, é algo que a gente não está acostumado a fazer, né? A gente vai contra a nossa natureza, e tivemos que ir contra a natureza nesse momento, é uma situação muito chata, mas teve que fazer. E parar de fazer isso foi muito bom, né? Voltar às atividades, a gente, nesse ciclo para Tóquio, a gente ficou mal acostumado com a possibilidade de usar um CT nessa estrutura que era muito fora da realidade para o esporte brasileiro, olímpico ou paralímpico. E abrir a casa de novo foi uma alegria enorme, foi um sentimento de ciclo começando, de nova fase. E estamos usufruindo ainda desse momento, que é bom. Muito bom. Realmente o CT ele tem uma estrutura incrível. Infelizmente agora, né, o CT está fechado, realmente só os atletas estão treinando. A gente não tem competição no calendário, nem competição que o CT está sediando. A gente fechou todos os tipos de atividades em março ainda. A gente já teve, lá no meio de março, a gente já teve Open cancelado, né, que era uma competição muito grande, que dava vaga, inclusive, né, seria usado para a vaga para Tóquio, para o atletismo e para a natação. A gente teve tudo cancelado, justamente já pensando na questão de saúde, realmente, não só dos atletas, mas também dos funcionários. O CT ele funciona como também, além de centro de treinamento para os atletas, né, ele funciona como a sede do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, por exemplo, eu e o Jonas, né, o Jonas do departamento técnico e eu da comunicação, trabalhamos lá no CT, né, nosso escritório é lá no CT, e desde março essas atividades também foram suspensas, mas o CT é incrível. Tem espaço para várias modalidades, 17 modalidades, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, Jonas, se eu não me engano, são 17 modalidades, atletismo, natação. Boa! Atletismo, natação, bocha, tênis de mesa, rugby, basquete, enfim. Uma infinidade de modalidades, né? Não só no coletivo, mas também no individual. E aí eu queria saber agora dos três, né? Dos três atletas, se vocês treinaram em casa, né? Como é que foi esse período antes de voltar para o CT. E aí eu queria começar pela Lorena. Queria saber, eu sei que vocês estavam tendo acompanhamento técnico aí, um acompanhamento remoto, de toda a comissão técnica. Mas eu queria saber o que vocês estavam conseguindo fazer em casa, né? Eu tenho feito a live paralímpica desde maio, os atletas vêm sempre falando, não, eu comecei a fazer yoga para me ajudar na flexibilidade, já que eu não tinha fisioterapia. Eu comecei a fazer, enfim, uma série de outras coisas que para adaptar realmente, né, o treinamento. E eu queria saber de você, Lorena, como é que foi esse período antes de voltar para o CT? Então, Thay, foi assim, no primeiro momento, eu achei que eu fosse conseguir praticamente manter o treino igual ao que eu estava fazendo na pista. Aí eu fui conversar com a Mauri, né? Falei, professor, o que eu posso fazer? Eu tô num apartamento de 70 e poucos metros quadrados, tem uns pesos aqui, tem um jump e tem escada. E aí, o que a gente faz com isso? O que dá para fazer? Aí eu comecei dando muito tiro nas escadas do condomínio, fazia tiro mesmo, subindo do primeiro ao 12º, teve dia que era menos, com a intensidade maior, e assim foi indo.
Só que chegou uma hora que eu não aguentava mais ficar rodando igual uma barata tonta na escada de incêndio. Eu tava ficando sufocada, não tava dando. Aí eu falei, Maurício, não tá funcionando. Aí ele adaptou. Colocou educativos, colocou um monte de coisa. Acho que meus vizinhos também não gostaram muito, né? Porque eu ficava pulando aqui em casa e dá barulho, né? Mas eu falei, fazer o quê? Vamos ter que me aguentar. É o jeito. E aí também chegou um ponto que eu falei, pô, já tá ficando chato, gente, não tá dando assim. Aí eu peguei e falei pra Maurício, falei, professor, como tá demorando pro CT voltar, eu acho que eu vou ir pra Goiânia. Porque lá em Goiânia eu vou ter um pouco de espaço a mais, porque minha mãe também mora em apartamento, só que lá eu tenho um amigo que é dono de academia, que era meu técnico quando eu morava lá, né? E ele é dono de academia. E aí eu conversei com ele, falei, poxa, tá acontecendo isso, isso e isso. Teria como você liberar a academia só pra mim treinar? Porque também tava tudo fechado lá, né? Aí ele, não, tem sim, eu libero pra você, te dou a chave, você vai pra lá e tal. E aí eu falei com a Mauri liberou, o Jonas também autorizou que eu fosse, e eu fui. E aí que, tipo, deu pra realmente treinar um pouco melhor, porque daí eu tinha pesos, né, não só 20 quilos, e aí eu tinha peso de verdade, tinha barra, tinha esteira, tinha bicicleta, então dava pra fazer um trabalho bem melhor do que dentro do apartamento. Com certeza, apartamento restringe muito, né? E até uma coisa que eu fui percebendo com o passar das lives e dos bate-papos é que cada atleta tem uma realidade, né? E até queria também saber do Jonas, né? Foi muito difícil adaptar essas realidades dos atletas para um acompanhamento. Tá, e foi sim, viu? A gente estávamos com 33 profissionais, trabalhando com aproximadamente 140 atletas à distância. Tentamos ao máximo, né, fazer um ótimo atendimento aí, mas assim, são muitos atletas e a distância realmente não era só a distância, né, mas também a diferença, né, do que cada um tinha de disponibilidade para treinar. Então, alguns atletas tinham materiais, equipamentos, né, muito peso, né, que é importante, espaço, alguns tinham quintais, né, alguns foram para o interior, onde ainda estava aberto e conseguiam fazer algumas ações na rua, mas a diferença era muito grande. Então, tivemos que fazer praticamente uma anamnese, né, quase uma anamnese técnica, para entender o que cada um tinha para começar a fazer o trabalho que era possível. Alguns atletas conseguiam sim treinar, mas não era a realidade da grande maioria, e mesmo treinando, não era o treinamento, obviamente, que era adequado a se fazer. Então, para cada atleta, era uma dificuldade diferente para cada tipo de treino que era necessário naquele momento. Mas foi um trabalho muito bem feito, só tenho a parabenizar aí toda a equipe que trabalhou, os treinadores, preparadores físicos, nutricionistas, eu vou esquecer de área aqui, os médicos, fisioterapeutas, né? A gente fez um trabalho de fisioterapia à distância, né? A gente conseguiu montar um protocolo para que fosse possível ter um atendimento de fisioterapia à distância. Então, muita gente envolvida, os psicólogos, um trabalho fenomenal. Sensacional. Nesse momento, tão difícil o momento e conseguiram fazer um trabalho aí muito bacana. Então, só tenho a agradecer a todos os profissionais por esse trabalho que foi feito e continua sendo feito, tá? Porque eles não estão presenciais, né? Como eu disse no começo da live, eles continuam sendo feitos à distância. Os únicos profissionais que são permitidos nessa primeira fase são os treinadores e médicos e fisioterapeutas em caso extremo de lesão ou de recuperação, alguns casos de recuperação cirúrgica, inclusive, que estão em processo de recuperação, que não podem, de forma alguma, interromperem o tratamento. Sim, beleza. Carol, como é que foi para você esse período? Natação. Nossa, que já passou de nadador aqui, que eu falava, gente, o que vocês fizeram? Porque piscina, né? O atletismo, por exemplo, você ainda consegue adaptar alguns exercícios, né? Para fazer, como o Jonas comentou, ao ar livre, correr na escada. Mas natação você não tem, né? Uma bacia em casa não resolve o problema, né? Nada, tá? Não tem nada que resolva o problema, que resolvesse o problema da gente, né? A gente lida muito com a sensibilidade no meio que a gente não vive, né? Normal. Então, sair da piscina
vamos dizer, a gente treina de segunda a sábado. O domingo que a gente fica sem treinar, na segunda de manhã, a gente já sente uma dificuldade, né, com questão da sensibilidade. Então, que dia esses dias todos, né? Mas, olha, o CT fez um trabalho, os profissionais do CT fizeram um trabalho de acompanhamento durante esses dias que a gente ficou fora do CT, muito, muito especial. Olha, foi um acompanhamento de todas as áreas, assim, passando os exercícios para a gente. No meu caso, eu praticamente não tinha nada para utilizar aqui, não tinha peso, não tinha nem espaço. Para você ver, era assim, 1,5 m entre a cama e a parede do quarto, para eu conseguir fazer um abdominal, fazer algum exercício que ele passasse em especial, específico, e eles fazendo tudo, se inventando, se reinventando mesmo nos exercícios para que a gente conseguisse ter uma atividade diária, né? E fora isso, ter um acompanhamento grande do nutricionista, do psicólogo, né? Que foi muito importante. Eu, que já sou mais velha, tive muito problema, assim, quando eu parei de nadar, de fazer exercícios que eu não estava andando muito, então eu fiquei com muitas dores, assim, de articulação, na hora de caminhar, e eu fiz, olha, filma aí onde é que tá doendo, mostra, vamos ver se eu posso fazer alguma coisa, e assim eu fazendo. Essa parte foi bem, muito boa, e eu acho que imprescindível, inclusive para a sanidade mental da gente, que como o Israel mesmo disse, foi contra a natureza da gente ficar parado, né, porque a gente estava numa preparação tão intensa, né, diariamente, o dia inteiro, aí ia dormir pensando naquilo, de repente a gente teve que parar, então realmente foi contra a natureza da gente. Mas num segundo momento, eu tive a oportunidade de ir para o interior, como o Jonas falou, alguns atletas, né, poucos tiveram essa oportunidade, e fica aqui meu agradecimento muito especial aos patrocinadores, porque foi graças a eles que a gente conseguiu fazer tudo isso, né, o Bolsa Atleta, né, do governo federal, o time Caixa, o time Pernambuco, o Grêmio Náutico União, o próprio CT. Então, eu consegui treinar no interior, né, então, pelo menos aí umas 8 semanas antes de voltar para o CT, eu já estava em contato com a água, mas eu vou dizer, foi muito difícil, porque a estrutura, ela é diferente, e a situação era diferente, né, a gente estava treinando fora do CT de uma pandemia, então tudo era diferente. Mas eu tive condição de voltar essa sensibilidade. Agora, uma curiosidade grande é que a gente precisou de pelo menos umas 12 semanas treinando para poder se condicionar para treinar. Não era nem para competir, para começar a aguentar uma série. Então, se era novo para a gente isso a gente descobriu. Se passar muito tempo fora, a gente tem que treinar para poder condicionar para treinar. Mas foi bem assim mesmo. E tá no CT agora para você ver, né? Com certeza não pode deixar de ser uma alegria e uma certeza de que tempos melhores vão vir agora. Com certeza. Muito interessante isso que você falou, treinar para treinar, né? Porque realmente o corpo ele perde muito, né? O atleta de alto rendimento ele perde muito o funcionamento quando tem esse tipo de pausa, né? Muito grande. E na natação, como a gente falou, não tem muito o que fazer, né? É só piscina, é só água realmente para poder manter ali aquele funcionamento. O maior cuidado que eu tive foi de que, assim, eu queria estar preparada fisicamente, assim, para poder voltar. Então, eu tive muito, muito contato mesmo com o nutricionista, para não sair das rotinas de alimentação, né, para reduzir, porque a gente come bastante, né, quando a gente está treinando. E quando a gente não está treinando, a gente não pode comer daquele jeito. Então, você ensinar seu cérebro que não pode, você passa uns dias difíceis mesmo, e aí você se adapta àquilo. Aí agora, voltando, a gente tem que voltar também a isso, né, uma coisa de uma abordagem completamente diferente. Mas eles fizeram de uma forma incrível. Incrível. A equipe do CT é muito preparada e foi incrível mesmo. Deu tudo certo. Graças a Deus. Mais uma vez, parabéns aí a todos os profissionais que participaram, né, e participam, né, desse acompanhamento aí à distância. Com certeza, vocês fizeram uma imensa diferença, mesmo longe, né? Aquele longe mais perto, né? Vocês com certeza fizeram uma diferença enorme aí nessa preparação e agora nessa volta aí dos atletas. Temos pergunta aqui do público? Opa!
Guilherme Camargo, quando os esportes coletivos vão poder voltar a treinar no CT? E aí, Jonas? Temos previsão? Então, Guilherme, a gente tem, né, no nosso protocolo inicial que nós lançamos, ele ocorrerá em 3 fases, né? Nós estamos na primeira fase, o protocolo aprovado junto com a Prefeitura aqui de São Paulo é só a fase 1, e a fase 1 está dividida em 2 etapas, né? Essa primeira etapa são os esportes individuais, essas 3 modalidades que já retornaram, e aí numa segunda etapa entrariam as outras modalidades, também ainda com os atletas com potencial ainda de medalha em Tóquio, mas de outras modalidades. E as modalidades coletivas estão dentro dessa segunda etapa. Nós ainda não temos uma previsão de retorno dessa segunda etapa. Como a Carol até disse, aí nós começamos, né, com um grupo bem restrito e assim, a gente tem se reunido, o comitê de crise aqui do CVV tem se reunido para avaliar sempre como tem progredido, né, a realização, a prática desse protocolo. Está sendo positiva, né? A gente acredita que tá ocorrendo muito bem, mas também, além disso, ainda depende das questões de saúde, né, do estado e da cidade também. Então, a gente tem avaliado sempre, ainda não tem uma previsão de retorno, mas seria essa segunda etapa dentro da primeira fase. E aí também depende de algum... e fora da primeira fase, né, passaria para uma segunda fase. Acho que tem uma pergunta também, Thay, só para já esclarecer a questão do residencial, né, do CPB, residencial. Hoje nós não temos o residencial funcionando, nós não temos refeitório. Então, como eu falei, o único serviço disponível lá para os atletas são os treinadores, né, o serviço técnico esportivo. Então, ainda a gente não tem uma previsão de retorno desses serviços, eles vão gradualmente voltando. Esse já deve acontecer, não agora nessa segunda etapa da primeira fase, mas sim na segunda fase, né, de retorno. Como eu disse, são 3 fases, nós estamos na primeira fase e primeira etapa, que é dividida em 2 etapas. Ainda tem muita coisa pela frente, né? Muita coisa para a gente ir avaliando e retomando, de pouquinho em pouquinho a gente vai voltando. E até para esclarecer aqui para o público, o CT Paralímpico ele tem uma área de residencial e restaurante, né? Que ele fica ali disponível para os atletas, né? Ele aloja os atletas durante a competição, por exemplo, e o restaurante também durante os treinamentos, né, dos atletas. Então, esses serviços estão suspensos, como o Jonas comentou. Realmente, só os atletas que estão treinando têm acesso realmente só aos técnicos e naqueles casos mais específicos, né, a fisioterapia, enfim, esse acompanhamento médico também. Temos mais perguntas? Vamos lá. Quando a Petra volta a treinar? E aí, Jonas, até queria também aproveitar, né, essa pergunta para explicar, por exemplo, que tem algumas restrições para os atletas, né? Tem a questão, por exemplo, você falou de estar próximo a uma medalha, né, uma chance de medalha nos Jogos de Tóquio, mas tem também uma questão de grupo de risco, né? Exatamente, Thay. E aí também gostaria de fazer uma menção aí ao professor Décio, né, que coordenava o desenvolvimento da Petra no CPB. Ele faleceu no começo desse ano. A gente está reorganizando a Petra na coordenação de atletismo. Hoje eu estou como interino, né, na coordenação de atletismo. Nós estamos reorganizando a Petra para o retorno dela, e a gente continua assim pensando no melhor desenvolvimento possível para a área, né, uma nova área aí do atletismo. Sobre o que você falou, Thay, é bem interessante. Não quer dizer que todo atleta paralímpico, né, seja do grupo de risco, não é isso, mas sim, nós temos sim alguns atletas que fazem parte do grupo de risco, né? Então depende muito, é uma avaliação feita pela nossa área de saúde, né? Existem aí as questões já bem divulgadas pela mídia, né? Algumas situações, por exemplo, como diabetes, né? Questões cardiopatias, algumas cardiopatias específicas que colocam a pessoa no grupo de risco, mas também existem algumas deficiências específicas, né? Algumas patologias que podem, sim, serem entendidas pelos nossos médicos como de risco. Essas pessoas não voltam nesse momento, né? Elas não voltam nesse momento até que a gente tenha uma situação mais tranquila aí para os retornos.
Beleza. E agora eu queria perguntar para os atletas, principalmente para o Israel, né, que tem aí, foi um dos atletas que conquistou a primeira medalha no individual, né, no tênis de mesa, com a prata nos Jogos de Rio 2016. E aí eu queria saber de você, Israel, como foi, né, a gente começou todo esse processo de cancela evento, fecha CT, a gente ainda não tinha o cancelamento de Tóquio, né, a gente estava aí na expectativa, o cancelamento não, desculpa, o adiamento, né, de Tóquio. Eu queria saber de você como foi, primeiro, parar de treinar, né, nesse período sem saber se Tóquio ia acontecer ou não, né? A gente está aí, inclusive, perto da data que seria, né, o início dos Jogos Paralímpicos. E como foi depois de receber essa notícia, né? Você, como medalhista paralímpico, como foi receber essa notícia de tenho mais um ano para me preparar para Tóquio? Sim, sim, não. No começo a gente estava muito tentando enfrentar a situação, até com algum bom humor nisso. A Lorena comentou que subiu a escada do prédio dela, que tentou fazer as atividades para se manter em atividade, e eu também subi bastante degrau do meu prédio. Fiquei meio tonto, eu não gostei muito dessa ideia não, porque é um ambiente fechado, e eu nunca subi escada na vida, assim, tirando condições normais de pessoas comuns. Nunca foi um treino meu subir escada, então no terceiro dia eu já estava com dor, onde eu já não sentia muita dor. Fui tentando me adaptar, mas eu estava num clima de vamos nos adaptar da melhor forma, até que veio aí essa polêmica em relação ao possível cancelamento dos jogos, que depois virou adiamento. Aí a minha ansiedade pegou um pouquinho, já acabou um pouco o humor que eu tinha para fazer as coisas, mas depois veio uma resposta de um adiamento que, por mais chato que possa ser, e foi chato, ela foi a melhor resposta, né? A gente está vendo hoje, né, quando começariam os Jogos Olímpicos, que não tem a menor condição de fazer o evento nesse ano. Conta a meu favor o fato de eu já ter a vaga assegurada, então eu não preciso disputar a vaga nesse tempo restante, que seria um estresse a mais, seria uma preocupação que eu não gostaria de ter nesse momento, e a maioria dos atletas tem. Então eu consigo usar esse tempo para me preparar para os jogos e não para uma classificação, então eu tenho aí pouco mais de um ano para isso. Isso foi importante para que a gente faça esse retorno com calma, sem querer pular etapa, que é uma coisa muito normal de nós atletas, querer ganhar tempo, querer usar o tempo da melhor forma, e às vezes a melhor forma aparente é uma forma errada. Então eu consegui ter essa responsabilidade na volta, e hoje eu vejo como um tempo a mais para treinar. Hoje eu vejo num cenário dos melhores possíveis, como a Carol falou, os patrocinadores ajudam a gente a ter essa tranquilidade, né? A gente não tem nenhuma preocupação financeira, porque já é sanada pelos parceiros que a gente tem, e dá para trabalhar pensando em Tóquio, 100%. Boa. Como o Israel comentou, gente, só para esclarecer, né? A Federação Internacional de Tênis de Mesa divulgou, né, recentemente, uma lista, né, de classificados para os Jogos de Tóquio, e o Israel está nessa lista, né, como o sexto do mundo, né, na classe M7, que é a classe que o Israel compete. E agora eu queria saber da Lorena. Lorena, como foi receber a notícia aí do adiamento de Tóquio, no meio dessa pandemia de sem treino e tudo mais? Opa, Lorena? Acho que a Lorena não tá me ouvindo. Então, opa, a Lorena caiu, gente. Carol, você aí conquistou 2 medalhas, né? Foi campeã mundial no ano passado. E aí, pela regra, né, de classificação para os Jogos de Tóquio, né, pela regra da classificação, inclusive pelo IPC, você já tem ali seu passaporte carimbado ali para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Como é que foi receber essa notícia de que os Jogos... Você teria mais um ano pela frente para se preparar, né, ao mesmo tempo também um tempo maior, não só para se preparar, mas para se recuperar, né, desse tempo sem treino. E também é um adiamento ali do sonho de disputar uns Jogos Paralímpicos, né? Pela primeira vez, né? Você que vai estrear aí em Jogos Paralímpicos. Como é que foi para você, Carol? Olha,
antes um pouquinho, quando ainda não havia sido adiado, e o CT parou, né, as atividades, aquilo ali mexeu muito comigo, né, porque a gente não tinha mais, de repente a gente não tinha mais onde treinar, e os jogos ainda não haviam sido nem cancelados e nem adiados, então aquilo ali mexeu muito comigo, né, aquilo ali me deixou, assim, desesperada, dizendo, mesmo que seja, mas ainda não foi, tu tá entendendo? Então eu tinha que continuar treinando, então eu tinha que procurar uma forma de continuar me mexendo. E aquele momento realmente foi muito terrível. Quando veio o adiamento, não deu uma certa tranquilidade, mas deu, assim, bem, foi adiado, né? Foi adiado, agora a gente tem que pensar com o tempo que a gente tem daqui para lá, né? Se a gente tinha pouco tempo, agora a gente tem um pouco mais de tempo. E aí tudo mudou, né, na minha cabeça. A gente pode ter uma tranquilidade um pouco melhor, né? Assim, começar a tentar programar alguma forma de vamos tirar umas férias agora, vamos ver como é que as coisas vão ficar, né? Assim, ter uma certa tranquilidade para sentir a pandemia, né? Porque, na verdade, eu fiquei numa situação muito difícil. Eu não queria sair porque tinha uma pandemia. E não queria ficar porque não tinha onde treinar. Então, eu me sentia muito irresponsável. E teve um momento que foi terrível, que os meninos da natação, eles fizeram um negócio que eles deixaram a barba crescer e disseram que só iam tirar ou na classificatória, os meninos, e os técnicos só lá em Tóquio. Meu Deus! Então eu não tenho barba, mas eu participei daquilo, né? Eu digo, aquela situação, né? Eles deixando a barba crescer e aquilo crescendo, e eu dizendo, tô no meio, né? Porque eu via aquilo todo dia, então... E quando eles postaram que eles tiraram a barba, aquilo ali, para mim, foi um negócio assim, acabou. Na hora eu disse, acabou tudo, porque os meninos já desistiram, todo mundo já tirou a barba, e sabe, aquela situação toda que estava, era tudo muito ruim. E sendo a minha primeira, né, tem toda uma expectativa, eu acho que até grande, né, assim, maior do que talvez se eu já tivesse participado, eu não sei dizer, porque é a primeira vez que eu vou participar. Mas foram momentos difíceis, e saber do adiamento me deu uma maior tranquilidade, sabe? De ver, porque tinha muita gente sofrendo, né? Eu sou de Pernambuco, então tinha gente em Pernambuco dizendo, né, que a pandemia estava disputando tudo, São Paulo estava fechando tudo. Então foram momentos muito difíceis. O adiamento veio para tranquilizar a gente e dizer assim, ó, pelo menos ficar em casa tu pode agora, né? E depois de certo tempo, por causa mesmo da questão da sensibilidade com a água, tudo, e porque a gente tinha se mantido com os patrocínios, tudo, então a gente pôde procurar um lugar que tivesse aberto, que tivesse ainda seguro, que a gente pudesse treinar. Mas as expectativas para Tóquio, elas continuam do mesmo jeito. Eu só estava... E quando o CT abriu, né, que eu vi a piscina de novo, novamente, né, eu digo, ó, voltamos, né? Voltamos e vai ter. Então, tem que segurar muito a emoção para se focar agora em treinar, né, com mais paciência, né, porque a gente sabe que como foi dito mesmo, está muito restrito, né, a gente não pode, por exemplo, a gente não tem aquela liberdade para dobrar, para estar no CT o tempo todo, fazendo tudo, não é assim, está bem restrito, a gente tem o horário de chegar, o horário de sair, é só aquele horário, tem que se aproveitar ali. Então, a gente tem que ter muita paciência para passar cada etapa e ir se preparando da melhor forma, né? E ainda guardar essa chama dentro da expectativa de participar em Tóquio e chegar lá da melhor forma. Então, o sonho continua, né? A expectativa. O sonho continua, com o que temos na mão agora, fazendo sempre o melhor. Eu digo assim, olha, se você tem 15 minutos para treinar, utilize esses 15 minutos no teu 100% para treinar de 100% tudo que você pode fazer naquele momento, sabe? Faz exatamente o que está te mandando, faz tudo e vamos levar para frente, acreditar no trabalho e acreditar que a gente vai chegar lá da melhor condição.
Sim. Até o Danilo Morales, ele comentou aqui, né? Te parabenizou pela postura. É realmente isso que você falou, né? Se a gente só tem... Acho que é independente de ser atleta, né? A gente tem vivido todo mundo, né? Em relação a trabalho, em relação a diversas coisas, né? A gente está com tudo muito restrito, a gente está com tudo muito novo, tudo muito diferente, né? Então, se você só tem 3 minutos, então você vai fazer 3 minutos daquilo. Se você só pode estar com a sua família via chamada de vídeo, então você vai aproveitar o máximo daquela chamada de vídeo, porque é o que você tem no momento, né? E fazer daquilo realmente é aproveitar e não ficar pensando que se perdeu, né? Ah, mas eu perdi, né, a academia, eu perdi tal coisa, eu perdi tanto tempo de treino. Mas não, agora eu tenho CT, só tenho, né, um tempo mais restrito, mas eu posso hoje treinar. Não é fácil, né, Thay? Não é fácil, assim. A gente tinha uma rotina muito intensa, né? Não é fácil. Então, mas a gente tem que procurar fazer dessa forma. Até para não perder tempo, né? Que a gente tem que aproveitar ao máximo o pouco tempo que a gente tem. Com certeza. Lorena, você tá me ouvindo? Agora tô. Menina, essa internet aqui de casa tá me dando trabalho. Não, que bom que você voltou. Lorena, queria saber de você como foi receber a notícia do adiamento de Tóquio. Depois aí de um ano movimentado de Parapan e Mundial, como é que foi receber essa notícia de que Tóquio ficou pro ano que vem? Então, eu acho que mediante a toda essa turbulência, né, essas incertezas que a gente está passando, eu acho que, para mim, foi um alívio. Porque quando o CT fechou, foi até assim tudo muito rápido, né, pra gente, porque a gente estava treinando muito forte, inclusive no dia, foi um dos dias de treino mais forte da nossa periodização de treino. E aí depois do treino a Mauri falou: olha, vai todo mundo lá pro auditório que vai ter reunião com o Jonas e com o Alberto. Aí a gente já ficou, tipo, todo mundo muito apreensivo, né? Putz, reunião, hora dessa, 6, aquele 5h30 da ferrou, tarde. o que vem agora? E, tipo, já tava saindo na mídia esse negócio da pandemia. Ficou todo mundo, tipo, ah, meu Deus, o CT vai fechar, o CT vai fechar. Todo mundo assim, né? E aí, realmente, era essa notícia. Aí, já vindo no carro, como eu comentei no comecinho da live, eu penso, eu sou a mestre em achar 1001 saídas para as coisas. E eu já vim com o Renato. Renato, o que a gente vai fazer? Não, porque a gente vai ter que se encontrar para treinar no parque. Não, a gente vai treinar em algum lugar, que a gente não vai ficar sem treinar, não. Tóquio tá aí. E não sei o quê. Aí, as orientações que a gente teve, não é para ir treinar na rua, não é para se expor, vamos prezar a saúde, não sei o quê. E eu fiquei muito agoniada, porque eu sou muito competitiva, então eu ficava, tipo, gente, eu treinei aqui em casa, fiz o que eu pude, dei o 100%, mas não chegou nem a, sei lá, 50% do que eu ia fazer na pista, né? Eu comparava o cansaço, eu comparava as dores musculares, eu comparava a acidose, e ficava nessa neura, nessa loucura. E aí começou a sair algumas coisas na mídia, né, que o Canadá não ia, que os Estados Unidos estavam querendo não ir, que não sei o quê. Eu falei, gente, será que vai adiar Tóquio? Se adiasse, eu acho que eu conseguiria ficar um pouco mais tranquila. E aí, quando deu realmente a notícia que ia adiar, eu consegui respirar um pouco melhor, porque eu falei, pô, até Tóquio é um ano, um pouco mais de um ano, né, no caso. Então, dá tempo dessa pandemia passar, que eu achei que até agora já teria passado, não esperava que ia ter toda essa proporção. Né, nos meus planos ali, eu falei, pô, até julho, agosto, a gente já voltou, tem um ano, faz base, faz tudo de novo, tá ótimo, fechou. É só manter o condicionamento físico, dar uma segurada na dieta e vamos que vamos. Mas não foi muito bem assim, né? Infelizmente. Infelizmente, a pandemia aí, no caso, né, o fechamento do CT, durou mais do que todos nós prevíamos, né, e imaginávamos inicialmente. Até isso que você comentou me lembrou um pouco da live que a gente fez com o professor Alberto, bem no comecinho, que ele comentou uma situação que ele presenciou, né, com atletismo, que no dia seguinte do fechamento do CT, né, tinham alguns atletas treinando do lado de fora do CT, justamente porque a gente não tinha ainda a confirmação do adiamento de Tóquio, né? E aí, Jonas, até aproveita aqui também já para a gente falar também sobre isso e também sobre calendário, né? A gente teve aí primeiro o adiamento, o primeiro não saber o que ia acontecer, né? Fecha tudo, treina em casa e aí não se sabe o que vai acontecer. Tóquio foi adiado
e todo o calendário nacional e internacional foi cancelado, né? Os 2 calendários foram cancelados, e até agora a gente ainda não tem nenhuma competição em vista. Como é que tá? Já tem aí um esboço, até teve uma pergunta aqui, cadê? Deixa eu ver. Justamente sobre o calendário de competições, principalmente no caso aqui, né? Aqui, ó, Ulisses Coelho, quando teremos competição? E aí, primeiro eu quero, né, fazer essa pergunta nacionalmente, né, já que o CPB é responsável por parte do calendário nacional, e também internacionalmente, né, o que o IPC também tem falado disso? Tá, e primeiro aí sobre a questão, né, do adiamento dos jogos e do fechamento do CT, nós já vínhamos, né, tomando algumas atitudes já de restrição antes mesmo de qualquer anúncio das autoridades, né? Então a gente estava diminuindo, nós estávamos cancelando eventos, nós tínhamos eventos internacionais marcados para o CT, né? Nós não realizamos esses eventos juntos com as confederações, e aí nós percebemos que nós precisávamos tomar essa atitude independente até mesmo da definição geral, né, das autoridades, e a gente acabou tomando. Obviamente, a gente estava tão apreensivo quanto os atletas, porque quando você toma uma decisão, é óbvio que é embasado em muitos dados, né, para tomar uma decisão tão difícil como essa, mas naquele momento nós tomamos a decisão de fechar o CT até o dia 5 de junho, né, então era uma decisão bem difícil, né, para todos. E, infelizmente, o tempo mostrou que estávamos certos, né? Então, que realmente não era possível realizarmos treinamentos ou competições durante esse período. Sobre competições, né, são muitas perguntas, né? Nós temos aprendido diariamente sobre essa nova doença. Então, nossa área de saúde tem trabalhado muito aí para desenvolver, inclusive, o protocolo. Aquele protocolo que nós fizemos, ele não é engessado, né? Ele é atualizado o tempo todo. E a gente tem muitas perguntas e poucas respostas, né? Nós não temos uma previsão de calendário. A gente já tem no CPB, né, as 4 modalidades que o CPB administra, né, que é o atletismo, natação, o halterofilismo e o tiro esportivo. A gente sabe que nós só iremos fazer as competições quando nós tivermos segurança total para realizá-las, né? E, obviamente, nós temos que ter, sim, além dessa segurança para realizar, também a autorização das autoridades para que elas sejam possíveis, né? Nós não faremos nada sem autorização governamental. E a gente tem já no nosso procedimento, né, a gente chama, né, os atletas para conversarem através do Conselho de Atletas. Então a gente não vai tomar nenhuma decisão aí unilateral para um retorno ou não das competições. Quando tivermos essa possibilidade, nós chamaremos novamente os atletas, né, o conselho, o grupo de atletas específicos dessas modalidades, para a gente conversar e alinharmos novamente aí o calendário. Tá? Nós sabemos, não é só simplesmente uma abertura para você fazer uma competição, precisamos de um tempo mínimo de preparo. As nossas competições, normalmente, nós só temos um regional que não foi feito esse ano, que é o Regional São Paulo, mas as outras competições são nacionais. Então, a diferença hoje no Brasil de possibilidade de treino é muito grande, né? Dentro dos estados, nas regiões e até mesmo entre as cidades próximas. Então, as restrições são diferentes, então isso pode atrapalhar demais. Então, nós estamos tomando todos os cuidados aí, e quando tivermos segurança para isso, nós chamaremos os atletas para conversarem novamente, para definir esse calendário. Internacionalmente, a gente não tem nada previsto pelo IPC, né? O único evento previsto são os jogos, e apareceu agora no calendário do IPC um campeonato na Polônia, em agosto. A Polônia deve estar numa situação onde seja possível a realização, né? Mas a gente sabe que para a gente é inviável a participação, não tem como levar nenhuma delegação para local nenhum. É só de atletismo esse campeonato está na Polônia. É o único campeonato que tem oficial no IPC. Até o Jael comentou, né, por exemplo, que ele já tem uma certa tranquilidade por já estar classificado para Tóquio, né? Mas a gente tem Tóquio confirmado, mas a gente ainda não tem as competições, né, do caminho até Tóquio, né, das classificações até Tóquio, né? Eu imagino que o IPC também esteja aí
monitorando, né? Acredito com certeza que estão monitorando todo o cenário mundial, porque realmente, se no Brasil a gente já tem essa diferença, né, de regiões, de estados, e até mesmo entre cidades, por exemplo, São Paulo, que é um estado enorme, você tem a capital de um jeito, o interior de outro, né, com uma situação realmente bem diferente. Então, monitorar isso mundialmente e ter condições de falar que tem como fazer uma competição realmente é muito complicado, né? A gente ainda está entendendo muito desse vírus, ainda tem muito a se entender, né? Para a gente conseguir ter uma segurança de fazer uma competição internacional, né? E, consequentemente, nacional também aqui. É muita gente junta, né? E a gente tem, por exemplo, que você comentou antes, dos atletas que são grupo de risco, né? A gente não consegue fazer uma competição, por exemplo, não tem como, né? Fazer uma competição, por exemplo, excluindo, de repente, né, esses atletas, porque não é justo, né? Ou faz para todo mundo, né? A gente tem que pensar no cenário como um todo, né? Exatamente, Thay. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente está tomando esses cuidados. E até você entrou numa situação, né, que nem o Israel, né? A Confederação Internacional de Tênis de Mesa já definiu, ela fechou o processo, né, Israel? Mas outras modalidades não. Eles deram abertura de continuidade do processo de qualificação. Então, é o caso, por exemplo, do atletismo e da natação. Nós tínhamos um critério estabelecido com 1 ano antes dos Jogos, um tempo excelente, né, para que os atletas pudessem trabalhar e atingirem seus melhores desempenhos para brigarem pelas vagas. E aí agora a gente não sabe quando, né, que a gente vai poder cumprir, e o critério é a mesma situação. Chamaremos novamente também, quando a gente tiver um caminho a seguir, chamaremos os atletas também da mesma forma para discutirmos os critérios aí de qualificação para Tóquio das modalidades que não encerraram, né, que estão na responsabilidade do CPB. Sim, e tem muita modalidade em aberto, né? Estava até lembrando, por exemplo, do halterofilismo, né? Que tem um ranking específico para classificação, né? Internacionalmente, né? Tem um ranking internacional para classificação. Por mais que esteja acontecendo competições online, por exemplo, de halterofilismo, mas as marcas não valem para o ranking, né? Então ainda tem todo um cenário a ser desenhado. A gente ainda tem aí um pouco mais de um ano para Tóquio, e todos nós esperamos que toda essa situação se resolva e que a gente consiga ter o quanto antes essas definições, para que não só os atletas, né, mas a comissão técnica também consiga trabalhar, desenvolver um trabalho aí até Tóquio. E nós também da comunicação, a gente quer saber quem vai. A gente quer, né, já estar ali todo preparado. Não são só os atletas, né? Tem toda uma comissão realmente por trás de uma missão como os Jogos Paralímpicos, né? Tem comissão técnica, comissão médica, né, com fisioterapeuta, nutricionista, enfim, tudo mais. É todo um planejamento que precisa ser feito aí. E às vezes parece que um ano é muito, mas nem tanto, né? Passa muito rápido. Passa muito, muito rápido. Gente, queria agradecer. Claro, fala, Carol. Só falando um pouquinho das competições, como as competições são tão importantes, né, também na preparação da gente, né, antes mesmo dos jogos serem adiados, começaram os adiamentos, a gente mesmo voltou, né, da Itália, de uma competição que a gente estava indo, e como isso foi doloroso para a gente, né, porque a gente estava naquela expectativa de continuar se preparando sem participar das competições, e as competições fazem parte da preparação também. Eu que estive lá em Londres, eu vi como é diferente uma competição internacional. Os meus amigos, eles já competem há mais vezes, mas eu fui completamente diferente. E como aquilo ali, como aquela estar ali no meio daquele nível de atletas, como é importante para você também conseguir competir bem naquele ambiente, né? E de repente a gente ficou sem. E agora que a gente voltou, a gente ainda está sem o calendário. A gente está com Tóquio reagendado para o ano que vem, mas a gente está sem as competições, né? Então a gente também vai ter que ver uma nova forma de suprir essa forma de preparo, né? Sim, é um preparo não só físico, né, mas psicológico também, né? Psicológico, é você competir de manhã e de tarde, você competir em outro fuso, você tá com uma série de atletas que nadam no mesmo nível que você participar de uma final, é tudo muito diferente. Até a própria convivência ali naquele meio daquela competição tão importante, né? Os dias todos na competição, né? Toda aquela parte também do doping, de tudo.
Você passar por aquilo tudo faz parte também do preparo. E a gente ficou sem, né? Sim, é muita coisa envolvida, né? Muita coisa que engloba essa preparação. Não, o que a Carol falou é importantíssimo. Competições aí, e ela também, além de todo esse ambiente diferente, né? Uma pressão muito grande. A vida do atleta é sempre sob pressão, né? Mas durante esses momentos, a pressão é muito maior. Então, em modalidades individuais, né? Tá sozinho ali ainda. Então, é bem difícil mesmo. E, além disso, a gente usa como pontos de controle, né? Então, muitas competições são usadas pela comissão técnica como pontos de controle para a gente poder fazer as correções necessárias. Então, a gente trabalha para que o atleta tenha um melhor desempenho. A gente chega nessas competições, são competições importantes, mas a gente considera como preparatórias, né, para um grande momento, como um Mundial, como uma Paralimpíada. E nessas competições a gente percebe que pode sim corrigir alguma coisa para que possa ter ainda um desempenho melhor junto com o atleta, né? Então, isso são momentos importantíssimos. É uma perda muito grande a gente não ter um calendário na preparação dos atletas. Sim. É difícil, né? Esse momento ainda está bem difícil para todos nós, né? Entender e, enfim, se adaptar, né? Essa nova realidade realmente de não ter competições, de ter uma grande competição como os Jogos Paralímpicos aí já tão perto, né? Um ano, mas um ano, como a gente comentou, realmente passa muito rápido. E é uma série de coisas, né? Um atleta em competição, eu reparo muito isso também quando eu vou acompanhar, né, os eventos de perto. A gente repara muito o quanto os atletas mudam, né? A postura, o jeito até às vezes de andar, né? Assim, de realmente se portar. É uma diferença muito pequena, por exemplo. É uma batida de mão, no caso da natação, um descanso maior, ou enfim, uma estratégia de jogo, no caso do tênis de mesa, uma estratégia de largada, né? No caso do atletismo. São detalhes que realmente, como o Jonas comentou, você usa a competição justamente para ir até testando, né, esse tipo de estratégia, esse tipo de coisa, para que numa competição grande como os Jogos Paralímpicos se tenha já tudo ali o mais alinhadinho possível. É um momento só de brilhar, né? Não é mais teste. Tudo que você testou antes ali é o momento de colocar realmente em prática. Gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui na Live Paralímpica. Foi um prazer tê-los aqui. Foi muito bom saber como está sendo para vocês aí retornar ao CT. Estou morrendo de saudade do CT, tem muito tempo que eu não vou por lá. Mas eu fico muito feliz de poder ficar em casa para que vocês possam estar treinando. Realmente é um momento que a gente tem que... Os atletas são a prioridade, né, nesse momento, e a saúde, né, principalmente de todos nós, não só dos atletas. Gente, muito obrigada. Obrigada, Carol, Lorena, Israel, Jonas. Muito obrigada por terem participado aqui da live. Valeu, Thay. E obrigado pela compreensão aí das emoções que foi a internet aqui. Deu tudo certo. Né, que isso, Obrigada, Thay. O Instagram de vocês está aparecendo aqui na tela. Quem quiser seguir, o Instagram do Israel, a da Carol Santiago, Lorena e do Jonas. Aí, pra galera que quiser ir acompanhar a rotina aí de volta dos treinos da galera, treino em casa, e aí também tem o meu Instagram, para quem quiser me acompanhar por lá. Gente, a live vai ficar salva aqui no perfil do CPB, tá? E vai entrar também um resumo lá no site do CPB, cpb.org.br. Acompanha também o CPB lá no Instagram, @ocpboficial, e no Twitter, cpboficial. Tá bom, gente? Muito obrigada por essa live. Nos vemos na próxima semana, mês de agosto, novos temas, mais gente aqui convidada. A gente vai seguir nesse formato aqui, tá? De bate-papo, sempre às 18h30 agora, às quartas-feiras. E também queria convidar vocês a conhecer o Movimente-se, tá? A gente falou muito de exercício em casa, de treino em casa. O Movimente-se é a plataforma do CPB para exercício em casa. Para quem nunca fez atividade física, não é pensado em atleta. Não fiquem preocupados. Isso é para quem realmente quer começar a fazer exercício em casa. Você acessa lá no movimentoparalímpico.com.br. E, inclusive, já vou dar um spoiler aqui. Semana que vem, a live será sobre o Movimente-se. Teremos novidades em breve, hein?
Acompanhe aqui a Live Paralímpica na semana que vem, quarta-feira, às 18h30. Valeu, galera. Um beijo, boa noite. Boa noite. Valeu, gente. Boa Tchau, noite. tchau.